Oi, gente! Hoje vamos falar sobre um pouquinho sobre tabela, acho que dá pra ver certinho, periódica. Inicialmente, a tabela periódica seria que existe, né, toda uma matéria que é formada por átomos. E os átomos são indivisíveis e não podem ser destruídos. Nós temos, primeiramente, vamos pensar em átomos. E esses átomos seriam uma matéria com muitos átomos, de vários tamanhos, jeitos, etc. E eles são indivisíveis e não podem ser destruídos. E constitui diversos elementos químicos diferentes. Tem um átomo, cada átomo ele é diferente do outro e tem elementos químicos diferentes. E aí, em meados de 1810, uma ideia foi retomada, porém difícil de ser aceita, que era sobre a existência desses átomos. Em 1810, as pessoas ainda não acreditavam nessa existência do átomo. E, a partir do século XX, que essa existência do átomo passou a ser levada como correta, e ela teve menos chance de ser refutada. Então, assim, ela foi mais aceita e teve menos pessoas criticando isso. Em 1869, olha a distância, 1869, teve um cientista russo, que ele era da Sibéria, que propôs uma tabela periódica. Para ele seria uma tabela que mediria a periodicidade de cada átomo, ou seja, organizando em níveis, em camadas, separando em tudo. Ou seja, esse cientista, em 1869, de 1810 a 1869 foi muito tempo. Primeiro foi para lembrar da existência do átomo e depois veio esse cientista que marcou a ciência, pensou em organizar esses átomos em tabela. Essa separação começou a ocorrer primeiramente por periodicidade dos números com a mesma propriedade. E com isso teve a separação. Aí, depois, Perrin, outro cientista, determinou parâmetros para separar essas moléculas, parâmetros moleculares, quer dizer, para separar esses átomos. E a partir de Perrin, acabou qualquer situação que podia ter de questionar esses átomos. Lembra que em 1810 teve a palavra átomo e essa ideia foi retomada no século XX. No século XX com Perrin. Porque mesmo que em 1869 houve um cientista que criou uma tabela, ainda era muito questionado o átomo. Então, a partir disso, não tinha mais como dizer que não existia o átomo, então pararam de questionar essa ideia. E aí acabou isso, aí ficou tudo ok. E aí, a tabela periódica, que foi criada aqui, após disso foi criada a tabela periódica, lá em 1869. Ele ainda não sabia muito como organizar, pois na época a gente não tinha elementos como tem hoje, um monte de elementos. A gente tinha 2 elementos. E esses 2 elementos são o hidrogênio e o hélio. Então, em resumo, inicialmente com esses dois elementos, que é o hidrogênio e o hélio, começaram a organizar essa tabela, né?
Aí, primeiro organizado, estrutura quântica, níveis de energia, período, camada de valência, e muitas outras coisas que nós vemos hoje. Hoje em dia existe bastante elementos nessa tabela periódica. Então, foi isso que mais ou menos desencadeou a criação da tabela periódica. E aí nós vamos analisar agora os sólidos. Então agora nós vamos analisar os sólidos. Os sólidos. Vamos lá. O elétron de valência ultraperiféricos ligados em cada átomo. Eles se separam e vagam por todo o material, né? Aí nós temos dois modelos desse átomo, dois modelos desse elétron de valência, separado em duas teorias. A primeira teoria é do gás de elétron de Sommerfeld. E a segunda teoria é o teorema de Bloch, né? Vamos primeiro falar de Sommerfeld. Ele criou o teorema que ele analisa, que é o teorema nomeado modelo das camadas e subcamadas, ou níveis de energia e subenergia. Ele disse que a aproximação dos elétrons dependentes, elétrons livres, eles constituem o gás ideal quântico. O gás ideal quântico. Ou seja, essa aproximação desses elétrons independentes, desses elétrons livres, eles constituem esse gás ideal quântico. Tá, aí resumindo, a gente tem o gás ideal quântico, que seria essa aproximação de elétrons independentes. E para Sommerfeld, ele analisa que existe uma estrutura fina dos espectros de emissão. Ou seja, todo mundo acreditava que em cada camada era só uma estrutura fina, era só uma linha. E aí ele descobriu que cada linha dessa havia outras camadas, ou seja, em cada camada tinha subníveis. Dentro dela tinha outras linhas que não é perceptível ao olho humano. Então, o que resumiu o teorema dele é que as camadas têm subcamadas e cada nível tem subníveis, que é o que definiu mais ou menos como que funciona. Ele definiu também que as coisas eram elípticas, normalmente com subníveis ou subcamadas. E aí, por exemplo, um nível, né? Eu teria aqui o 1 é igual a 0, ou seja, aqui não vai ter uma subcamada. Mas, por exemplo, se a gente for analisar, aqui a gente via assim, né? Mas como é que realmente é? A gente vê uma linha e aqui tem uma linha fina, que ela é imperceptível, que é uma subcamada. Ou seja, aqui seria o N igual a 2. E assim a gente via em vários, o N3, por exemplo. E assim foi constituído os subníveis que a gente já conhece da tabela periódica, que é o S, o P, o D e o F. Então, Sommerfeld que definiu que existe
subcamadas, subníveis dentro de cada estado, cada linha que era imperceptível ao olho humano. E ele que criou o S, o P, o D e o F. E o segundo é o teorema de Bloch. O teorema de Bloch, ele se refere aos cristais, onde os elétrons são independentes, porém cada elétron sente o potencial devido ao átomos na rede. Ou seja, a gente tem uma rede, essa rede tem átomos independentes. E cada elétron sente apenas o potencial devido aos átomos dentro dessa rede e a campos externos a essa rede. Ou seja, nós temos autofunções eletrônicas. E essas autofunções eletrônicas, elas satisfazem a equação de Schrödinger. E aí nós temos primeiro essa equação, né? Que é a equação Schrödinger, onde a gente vai considerar que essa equação, os elétrons são independentes, e a gente tem que encontrar uma função de onda eletrônica para esse R, que é igual à energia dessa função. Para elétrons livres, nós vamos analisar que esse V aqui, ele vai ser igualado a zero, onde ele tem que ser bem definido o K para ser igualado a zero. Ou seja, para os elétrons livres, onde esse K tem que ser bem definido. Já para V diferente de zero, a gente só escreve soluções para essa equação de Schrödinger, onde nem todos os K estarão presentes.